paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir que você comigo abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 36, por favor. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder mais uma vez ser o mensageiro desta noite. Agradecer a Deus pela vida da liderança da nossa mocidade, dos jovens aqui, do João Vitor, do Salatiel. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela confiança e pelo convite. A gente sabe que aqui na nossa igreja nós temos um povo muito bem acostumado pelo nosso pastor Samuel. Eu diria que não é difícil pregar aqui, mas necessita de uma boa preparação, né? A gente vem aqui, a gente precisa se preparar, porque o povo da nossa igreja gosta muito de Bíblia. E glória a Deus por isso, né? Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com o cabelo da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Podem fechar a Bíblia e tomar os seus assentos, irmãos, por favor. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos aqui esta noite, para me adiantar, é um texto que nos traz riquezas de detalhes. Quando nós lemos o Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, também o livro de Atos dos Apóstolos que ele mesmo escreve, nós vemos uma riqueza de detalhes, porque nós vemos aqui que, embora Lucas fosse um médico, era médico, ele faz aqui o trabalho de um historiador. Ele está fazendo uma pesquisa e está desenvolvendo a sua versão do Evangelho a partir dessa pesquisa, já que Lucas não era um discípulo de Jesus no sentido literal. Diferente dos 12, Lucas não teve a oportunidade de estar com Jesus nos seus dias na terra. Lucas converte a partir de uma pregação de Paulo e dá início à sua caminhada na fé. Depois, patrocinado por Teófilo, Lucas vai começar então a sua pesquisa para desenvolver o seu evangelho. Logo mais vai dar continuidade à história da igreja no livro que ele escreve de Atos dos Apóstolos. Aqui nós encontramos uma riqueza de detalhes. Bom, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar quando nós lemos esse texto é entender que fazia-se oposição ao ministério de Jesus
uma vertente judaica religiosa chamada classe dos fariseus. Todas as vezes quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente os Evangelhos, nós vamos notar que por muitas vezes Jesus é confrontado, é colocado à prova por algumas perguntas a fim de pegá-lo nas suas palavras. Vinda ora de escribas, ora de fariseus, ora de saduceus, mas principalmente de fariseus. Os fariseus eram opositores do ministério de Jesus em grande parte. Afinal, Jesus também pregava em demasia contra os fariseus, não um todo dos fariseus, mas principalmente contra os hipócritas. E por muitas vezes no Evangelho nós vamos encontrar Jesus fazendo uma frente confrontante à hipocrisia de muitos fariseus. Dada esta informação, nós precisamos entender que Jesus, no capítulo de número 7, versículo 36, ele recebe um convite de um fariseu que a Bíblia nomeia por Simão. Diz que este Simão vai até Jesus e faz-lhe um convite para que Jesus viesse a um banquete que seria dado em sua casa e que Jesus seria o convidado de honra. Jesus aceita, porque eu costumo dizer que crente que renega comida ou está de jejum ou está em pecado, né, pastor Sebastião Reginaldo? Jesus aceita e vai para a casa do fariseu. Mas é interessante observar, meus irmãos, que este fariseu não convida Jesus para a sua casa porque ele quer um laço de amizade com Jesus. O fariseu não convida Jesus à sua casa porque eles são parentes. O fariseu não convida Jesus em sua casa porque eles têm uma relação mais íntima, mais estreita. Então, qual é o motivo de que este fariseu, por nome de Simão, convida Jesus para este banquete? Quando nós lemos um pouco antes, no capítulo 7 ainda, nós vamos ver que João Batista ele está preso e está prestes a morrer. E que João Batista, no final do seu ministério, pouco antes de morrer, é tomado por uma dúvida: se Cristo era mesmo o Messias. Então João Batista vai chamar alguns dos seus discípulos e vai pedir a eles que eles fossem até Jesus e lhe fizessem essa pergunta. Os discípulos vão, se dirigem até Jesus, chamam Jesus de canto e dizem: mestre, o nosso mestre João Batista está preso, está aguardando a sua morte, e ele é tomado por uma dúvida. Ele nos enviou aqui para perguntar se o Senhor é mesmo o Messias, que havia de vir, profetizado pelos profetas. Jesus não responde palavra alguma, diz a Bíblia. Antes, Jesus se levanta, começa a curar os enfermos, a pregar o reino de Deus. Então ele volta para este discípulo de João e diz para eles: olha, vai a João e diz para ele tudo quanto você viu e quanto você ouviu. Bem aqui neste momento estava este mesmo homem, Simão o fariseu. Simão o fariseu observa a pergunta que é feita pelos discípulos de João e observa também que Jesus aqui se destaca e começa a pregar o reino de Deus de uma maneira eloquente. Ele começa a curar paralíticos, cegos, surdos, mudos e faz todo tipo de milagres. Jesus, que aqui já era famoso por ressuscitar mortos, por curar pessoas de todas as maneiras, o seu nome já havia corrido até então. Este Simão vai se aproximar de Jesus e, tendo entendido essa resposta, ele convida Jesus. Então, de primeira instância, nós precisamos entender que Jesus não é convidado aqui porque há um interesse de desenvolver uma relação de amizade com Jesus, não. Jesus não é convidado a este banquete como convidado principal porque ele tem alguma gratidão e quer externar para Jesus como um culto de ação de graças, não. Jesus é convidado aqui porque, a partir da resposta que ele entende ou subentende que Jesus dá ao discípulo de João, ele pensa: se esse Jesus vier até a minha casa, pode ser que ele faça algum sinal por lá também, a gente testemunhe isso na mesa. Então ele se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, vai até a minha casa, eu quero dar um banquete em sua homenagem lá, e eu gostaria que você viesse até a nossa casa. Jesus aceita o convite e vai. Jesus se assenta na mesa, entra na casa, se assenta na mesa, e nem parecia que ele era o convidado de honra, que ele era o convidado principal, porque como anfitrião, Simão, o fariseu, tinha algumas obrigações. Mas Jesus entra, se assenta
está acontecendo o banquete e não lhe dão a atenção que é devida. Aqui o texto não diz que Jesus vai pregar alguma doutrina de suma importância, não diz que lhe dão a palavra, não diz que Jesus faz aqui algum milagre, algum sinal. Jesus apenas estava na mesa sentado. Eu gostaria que vocês entendessem, meus irmãos, que todos nós, enquanto seres humanos, nós fomos criados com a necessidade de nos relacionar. E a partir disso que nós nos entendemos como seres humanos. Essa necessidade de nos relacionar é que nos faz ser quem nós somos. Porque é através do primeiro relacionamento que nós temos dentro da nossa família que nós começamos a entender o papel de todo homem dentro de uma sociedade. Primeiro papel como filho, a partir do papel de filhos nós entendemos o papel dos pais, a partir do papel do pai, como a figura do provedor, aquele que sai todos os dias, na maioria das casas, para trabalhar pela manhã cedo, em outras casas a mãe também, algumas vezes a mãe que fica na casa, que cuida dos filhos, que dá a maior parte da educação, a direção. A gente começa a entender que o nosso papel na sociedade também passa por aquele crivo. Nós também precisamos crescer e ter aquele tipo de direcionamento. Se nós não fôssemos seres tementes a Deus, se nós apenas fôssemos criaturas, e nós todos aqui não enxergássemos como crentes, não tivéssemos a nossa fé em Deus, nós seríamos como alguém que apenas acredita na existência de Deus, mas que não se importa com o que Deus pensa, ou a gente se denominaria ateu. Eu não acredito em Deus. Ok. Todo ser humano que cresce e pensa assim, ele cai então em 3 esferas. A primeira esfera é uma esfera que eu gostaria de pensar como uma esfera de liberdade no sentido brutal da coisa. Por exemplo, me casei com a Lívia, já vão para 7 anos, e que maravilhosa a escolha que eu fiz e presente que Deus me deu. Como vocês observam, eu tenho uma esposa muito linda e muito pentecostal, uma abençoada na minha vida. Por que é que eu tenho um matrimônio com a Lívia há tanto tempo? E quando eu converso com alguém que não professa a fé que nós confessamos, e ele me pergunta, e aí, você nunca pulou fora da cerca? Eu digo, não. E ele diz, mas por que não? Isso é tão comum aqui fora. Não é porque não faltou vontade. E qual de nós aqui dissermos que faltou vontade, corremos o risco de ser hipócritas. Todos nós somos tentados nas mesmas tentações, mas é porque além de ter feito um voto de fidelidade com a Lívia, eu tenho um voto de fidelidade com Deus. O meu temor a Deus me faz ter determinadas condutas que alguém que não professa a mesma fé que eu, ou que não se importa com a opinião de Deus, ou que não acredita em Deus, não tem. Por exemplo, se ele é casado, é comum aí no mundo alguém que não se importa com a opinião de Deus, ou que não acredita em Deus, contar vantagem do quanto trai a esposa ou trai o esposo. Isso é normal, porque isso é liberdade no sentido brutal da coisa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa pessoa ela vai observar o mundo e vai ver que a sua vida não tem um propósito como a nossa, porque nós entendemos que a nossa vida parte de um propósito principal, que é de glorificar a Deus em todas as coisas. Sobre isso o apóstolo Paulo disse, quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. Só que quem não vive essa crença que nós temos, ele não tem esse direcionamento. Então, para que a vida e a existência dele não seja vazia, ele começa a observar o mundo, a natureza, e a observar, pastor Junei, que tudo no mundo se encaixa, que aqui o mundo é como uma engrenagem e que tudo no mundo é um eterno ciclo sem fim. Por exemplo, nós aprendemos aqui, mais ou menos quando eu tinha 9 anos de idade, eu aprendi sobre o ciclo da água. Quem aqui não se lembra do ciclo da água? É interessante pensar que a água passa por alguns estados, eu ia dizer durante a vida da água, mas eu acho que a água não é um ser vivo, mas que a água passa por alguns estágios, né? A gente vê a chuva caindo, de repente a chuva entra na terra, quando está muito calor, a terra faz com que aquela água evapore, a água que evapora volta no estado gasoso, começa a pesar e chove de novo. E assim enche o rio, e toda a água de rio cai para o mar, e assim é, porque na vida tudo tem um ciclo perfeito. E se a pessoa não tem este sentido de propósito de vida, como nós temos de viver para a glória de Deus e viver para Deus,
Então ela cai nessa observância, nessa reflexão, e ela vai entender que tudo no mundo se encaixa. A partir desse ponto de vista, então ela entra na terceira esfera, que é a esfera de que ela também precisa participar desse ciclo, ou seja, eu preciso encontrar qual é a minha utilidade no mundo. A partir disso nós precisamos pensar que a gente não estuda apenas para não ser ignorantes. Nós estudamos porque no mundo nós precisamos ter algum tipo de utilidade. Quer um exemplo? Existem determinados tipos de empregos aqui. Eu sei que todo mundo aqui trabalha em alguma determinada área, mas dependendo do grau de dificuldade que você trabalha, ninguém aqui que estudou apenas o primário pode entrar em uma mesa de cirurgia e fazer uma cirurgia, porque isso delimita tempo, mais tempo de estudo, e precisa se passar por uma faculdade de medicina para isso, fazer uma residência em alguma área, se aprimorar naquela área, para se tornar um médico daquela área. Mas eu gostaria de que você entendesse que quem gasta tanto tempo se formando em medicina, não gasta tanto tempo se formando em medicina para ter um escritório e pendurar o diploma lá e dizer eu sou médico, não. Porque ele não é médico para si, ele é médico sempre para o outro. A partir dessa linha de raciocínio, nós precisamos entender que se tem pedreiros aqui, e se tem alguém que construiu a casa aqui e não é pedreiro, você há de convir comigo que houve uma necessidade de um dia você contratar um pedreiro porque era algo que você não sabia fazer. E que o pedreiro só é pedreiro não por uma necessidade própria, mas para atender uma necessidade E a gente observa a partir disso que no mundo se constrói uma cultura e uma lógica. E qual é a lógica do mundo? De que tudo é julgado pelo ponto de vista da sua utilidade, pastor Kleber. Quer um exemplo, meus irmãos? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu gostaria que alguém fosse corajoso para responder. O que é um giz? Giz. Excelente, pastor Robson, não tem melhor explicação. Pastor Robson diz que um giz é aquele utensílio que serve para escrever no quadro. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Quem passou aqui por alguma sala de aula de alguma maneira já viu um giz e a utilidade dele para escrever. Mas na verdade, giz não é para escrever, giz é cal. A utilidade dele é para escrever. Só que nós aprendemos a observar o mundo do ponto de vista de que tudo para nós precisa ter uma utilidade. Se eu perguntasse para vocês o que é isso, muitos de nós responderiam: é um microfone. Na verdade, o que é isso? Não é um microfone. Microfone é a nomenclatura. Isto é um aparelho criado a fim de amplificar a voz, para que quem fala seja audível através de um amplificador lá atrás. Então o que é isto? Esta é a essência daquilo que se é. Um giz não é para escrever, giz é cal. A utilidade dele é a escrita, é para ser escrito no quadro. Mas nós, parando para pensar, a nossa cultura de vida nos faz analisar tudo a partir do seu ponto de utilidade. Observe, eu gostaria que você entendesse que quando este fariseu, Simão, vai convidar Jesus para esse banquete na sua casa, pastor Ezequiel, na verdade ele não está querendo aqui desenvolver laços mais profundos com Jesus. O interesse dele não é de aguçar a sua intimidade com Cristo. O interesse dele não é de ouvir segredos que ninguém mais ouviu, desenvolvendo um relacionamento com Jesus, não. O interesse dele é: eu vou dar um banquete e vou chamar um mestre lá, ele vai vir para o banquete, e pode ser que ele manifeste alguma coisa lá na minha casa, porque ele está julgando Jesus, não pelo que Jesus é, mas pelo ponto de utilidade que a existência de Jesus aqui representa. Ok, então Jesus entra na casa, não vai ter a atenção que lhe é devida como convidado principal. Jesus se assenta à mesa e está lá. Diz a Bíblia que uma mulher, a Bíblia não diz o nome dela, mas diz que ela vai entrar nesta casa meio que desesperada. Vai correr atrás de Jesus, vai pegar os pés de Jesus, pastor Robson, e vai começar a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Gostaria de que você, para entender, imaginasse comigo que a mesa pela qual Jesus está sentada não é uma mesa que nós costumamos usar aqui no Ocidente, não. Essa mesa que Jesus está sentada é uma mesa de chão.
o alimento era posto muito próximo ao chão. Era dada com almofadas para os convidados se assentarem, de modo que eles se assentavam encurvados e os seus pés ficavam para trás. Por isso que a Bíblia diz que ela entra pela casa, no meio do banquete, e ela passa por detrás, e por detrás ela se dobra, se prostra e começa a chorar aos pés de Jesus, e com as suas lágrimas ela começa a lavar os pés de Jesus. Daqui um pouco ela solta o cabelo e ela não se importava se tinha passado no salão aquela semana. Não tinha problema se a prancha dela, se a chapinha tivesse feita no dia. Ela solta o cabelo, pastor Nelson, e começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Dá um pouquinho não satisfeita, ela começa a beijar os pés de Jesus. E não satisfeita de beijar os pés de Jesus, diz a Bíblia que ela trazia consigo pendurada um vaso de alabastro cheio de unguento, e ela abre o vaso e começa a derramar nos pés de Jesus ali. Ela não entra na casa pelo banquete que está sendo oferecido. Ela não quer saber se o mestre que fez, se o chefe que fez aquele banquete era gabaritado, pastor Junei, pelo Masterchef. Ela não quer saber se o almoço do dia, se o banquete do dia é ostra, João Vitor, se é aquela picanha, porque ela não está interessada no banquete. Ela não quer saber da utilidade de Jesus, porque quando ela entra na casa, ela entra por causa da pessoa. Ela é daquele tipo de pessoa que não veio para a igreja para alcançar o milagre que quer. Ela é daquele tipo de pessoa que não veio para o culto para assistir pregador fulano de tal, não. Ela veio para o culto porque ela sabia: Jesus vai estar lá. Diz a Bíblia: e sabendo ela que Jesus estava à mesa. O que chama ela para casa, o que atrai ela para casa não é o banquete. O que atrai ela para casa não é a pompa da festa. O que atrai ela para casa e faz ela perder a etiqueta quando ela entra não é ser uma festa de alta patente, de alto nível. O que faz ela entrar nessa casa e começar a chorar, o que faz ela borrar a maquiagem, estragar a chapinha, descer do salto e começar a chorar, é ela saber que quem estava na casa era Jesus. Aleluia, aleluia. Num tempo em que tudo é julgado pelo seu ponto de utilidade, no tempo em que a gente passa na rua e vê igrejas como promoções de supermercado, dizendo: vem pra cá porque hoje é o dia do teu milagre, vem pra cá porque Jesus pode mudar a tua vida. Essa mulher não está interessada em entrar na casa pelo que ela vai receber, ela está entrando pelo que ela vai dar. Não tem atrativo em estar aqui se Jesus não tiver. Pode ter o melhor cantor, pode ser cantado o melhor hino, a orquestra pode estar mais afinada o que for, se Jesus não tiver aqui não vale a pena estar. Mas tem gente que ficou sabendo que Jesus estava e que veio para cá não porque vai ser oferecida alguma programação especial, mas entrou aqui pela pessoa de Jesus, pela pessoa de Jesus. Isso significa que se eu entro aqui doente, oro para Ele me curar e Ele não me cura, não tem problema. Depois eu volto aqui de novo, porque eu não estou com Cristo pelo que Ele pode
pode me dar. Eu tô com Ele porque eu amo a pessoa. Chamando a Pedro de canto, Jesus olhou para Pedro e perguntou: e aí, Pedro, me ama? Pedro disse para ele: Senhor, eu te amo. Jesus olhou para ele: Pedro, me responde de verdade, me ama mesmo? Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, eu te amo. Jesus falou: Pedro, eu quero ouvir só mais uma vez, me fala aí, tu me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olhou para ele e falou: então apacenta as minhas ovelhas. Nós não estamos aqui para receber credencial, para receber título. A gente não está aqui, pastor Sebastião Reginaldo, com todo respeito, falo do senhor, porque algumas terça-feiras eu vim aqui e já vi o senhor falando do homem que o senhor era. Eu sei que o senhor não está aqui por causa desses assentos aqui, não, mas é porque o senhor ama Jesus e tem que amar mesmo, porque senão não tem proveito de estar aqui. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se não me amar, você não aguenta apacentar as ovelhas. Você só vai aguentar isso se você me amar. Tem que amar. Não é pela chave que Ele me entrega, não é pelo carro que Ele me dá, porque muitas vezes já fui na igreja a pé, e quantas vezes final de culto chovendo, Deus levantava algum irmão com carro. Jefferson, quando eu cheguei aqui na igreja, nem carro eu tinha. Jefferson olhou para mim e para minha esposa: mora onde? Do outro lado do rio, vou te levar lá. Porque dando carro ou sem carro, com porta aberta ou porta fechada, curando enfermidade ou não querendo curar, eu não estou aqui pelo que Ele me dá. Eu estou aqui porque um dia Ele me achou. Eu estou aqui porque um dia Ele olhou para mim com olhos de amor e me deu o valor que ninguém mais me deu. Só vale a pena estar aqui se você ama. Aleluia! Quando esse fariseu olha para essa mulher e vê pastor Marcelo, ela tocando os pés de Jesus de uma maneira que ele considerava ser tão íntima, arrancando o seu véu e enxugando com os cabelos, beijando os pés de Jesus e ungindo o seu pé com aquele unguento do vaso de alabastro. Dentro de si o fariseu começa a questionar: rapaz, eu acho que eu fiz um negócio errado, julguei mal, porque eu achava que esse homem era profeta. Mas se ele fosse mesmo profeta, ele saberia quem e qual é esta mulher que lhe toca. Jesus, ouvindo o pensamento do fariseu, olhou para ele e disse: Simão. Simão respondeu: diga, bom mestre. Jesus disse para ele: Simão, escuta uma história. Havia um credor e tinham dois que lhes deviam. Um devia 500, o outro devia 50. Vendo que ambos não tinham condições de pagar a dívida, perdoou-lhes a ambos. Simão, no seu julgamento, quem vai amar mais a este credor? Simão olha para ele e diz: mestre, essa pergunta me parece muito óbvia. Quem muito? Quem muito? Quem muito foi perdoado? O que mais foi perdoado? Jesus olha para ele e diz: nossa, seu julgamento é excelente. Deixa eu te falar uma coisa. Você me convidou para a sua casa, para esse banquete, como convidado principal. Eu entrei na sua casa e você, como bom anfitrião, não me deu um ósculo no rosto. Desde que esta mulher chegou na casa. Oh, aleluia. Ela não cessa de beijar os meus pés, irmão.
Entrei na sua casa e, como costume de um anfitrião, você devia ter tirado as minhas sandálias, lavado e enxugado os meus pés. Mas desde que essa mulher entrou na casa, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e de enxugar com os seus cabelos, irmão. Entrei na sua casa e você não me ungiu. Desde que ela entrou, irmão. Ela trouxe consigo um vaso de alabastro, dentro dele tinha um unguento, e ela não cessa de ungir os meus pés. Por isso te digo, Simão, quem muito foi perdoado, muito ama. Qual é o erro desse fariseu? O erro desse fariseu é julgar o mundo a partir da sua utilidade. Porque o pensamento dele revela o seu coração. Quando ele diz: se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Quando ele pensa nela como uma pecadora, ele é um fariseu. Todo fariseu é um extremo zeloso pela religião e pelas leis judaicas. A Bíblia não diz se ela era uma mulher adúltera, prostituta, mas ele denomina ela como uma pecadora. E como uma pecadora, quando ele olha para ela, ele diz: para minha religião não tem utilidade. Aleluia. Aleluia. Mulher pecadora, para minha religião não tem utilidade. Se ele soubesse quem ela era, não deixava fazer isso. Só que Jesus olha para ele e diz: Simão, você está enganado. Eu não estou aqui para fazer amizade com alguém que tem um CEP bom, que mora em condomínio fechado, que tem uma boa conta bancária, que é o dos mais santos da terra, que anda no melhor terno, tem o melhor sapato, usa vestidão lá no pé, fala um crentez aguçado. Isso é utilidade. Porque eu amo essa mulher além da utilidade que ela tem. Você não tinha nada para oferecer para Jesus chamar. Nada que você fizesse podia pagar o que Jesus fez para você. Seu histórico de bom moço, sua ficha limpa de nada consta. Seu excelente cargo na empresa, nada disso fez com que Jesus olhasse para você de maneira diferente. Porque para ele você continua sendo pecador. Por isso que Jesus, na história que ele propõe, um devia mais, outro devia menos, mas os dois deviam. Mas ele olha para ela e diz: não importa o quanto você deve, perdoados estão. Perdoados estão. Eu tinha sofrido tanto quando eu encontrei Jesus com 9 anos de idade, que quando Jesus me encontrou e me aceitou, eu agarrei Jesus de uma vez. Falei para ele: não importa o que o Senhor vai fazer na minha vida, eu te amo por quem o Senhor é. E com 9 anos de idade, Jesus olhou para mim e disse: perdoados estão os seus muitos pecados. Por favor, fique de pé como eu estou, se você pode. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Zé Carlos aqui. Eu congreguei com esse homem há alguns anos e não conhecia, nunca tinha ouvido testemunho. Louvo a Deus pela vida do senhor, né? A gente esteve junto na Jung,
pela vida da esposa do senhor, um abraço para os seus filhos, para a congregação. Eu não conhecia esse testemunho. Glória a Deus por isso. Pedro, certa feita, olha para Jesus e diz: Senhor, qual é a nossa recompensa? De deixar a casa, a família, de largar tudo para te acompanhar. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, nessa vida 100 vezes mais, mas na próxima, a vida eterna. Os discípulos se reúnem e começam a contar os grandes feitos com alegria, pelos demônios que foram expulsos, as pessoas libertas, as vidas que foram curadas. Eles estavam impressionados. Jesus disse que antes a vossa alegria esteja em o vosso nome está escrito no livro da vida. Querem transformar Jesus em comércio, mas Jesus ainda quer aqueles que entram na casa por aquele que Ele é. Não é pelo que Ele pode dar, não é pelo que Ele pode fazer, mas é pelo que Ele é. E eu quero orar nesse 1 minuto que me resta com você. A minha oração e a nossa oração, eu gostaria que fosse apenas em gratidão, porque Ele tem dado salvação à nossa alma, porque Ele tem perdoado os nossos muitos pecados. Senhor, obrigado. Nós estamos aqui não como quem bate no peito, gloriando-se da sua muita dignidade. Senhor, nós estamos aqui como pecadores, justificados, mas ainda pecadores. A gente ainda continua dependente da sua misericórdia, do teu perdão e do teu amor. Jesus, que a cada dia o nosso coração seja cheio de amor pelo Senhor, a ponto da gente abrir mão da etiqueta, descer do salto e voltar a ter lágrima nos nossos olhos pela sua presença, voltar a ter fogo no peito por estar diante de Ti, sem se importar com quem está à nossa direita, o que eles vão achar, se estão achando que a gente está fazendo para aparecer, se estão achando que a gente está fazendo porque quer ser diferente de todo mundo. Não! Porque só a gente que foi perdoado sabe a importância que tem o lugar que o Senhor nos tirou. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Essa noite o nosso coração sai daqui cheio de amor pelo Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que essa noite chegou a esta casa e quer derramar-se aos pés do Senhor. Você que ainda não fez uma decisão por Jesus, saiba, Ele é aquele que pode perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida. Não importa você pensar que a sua dívida é alta, ou você pensa que tem uma pequena dívida. Ele quer trazer para você a certeza da morada no céu. Se há alguém nesta noite que ainda não decidiu por Jesus Cristo e quer arrepender-se de uma vida de pecados e quer aproximar-se do Senhor, não para ver o que Ele vai fazer ou o que Ele pode fazer, mas pelo que Ele faz e é na sua vida, fazendo de você um vaso novo, uma nova criatura. Aprendemos pela manhã sobre a conversão. Aprendemos pela manhã como Deus trabalha a nossa vida e faz-nos viver para Ele uma nova vida. E nesta noite você pode aproximar-se dEle, lavar os seus pés com lágrimas, pode derramar sobre Ele o seu coração e receber dEle a salvação para a sua vida. Tem alguém? Nós queremos te ajudar em oração. Olha aí do seu lado, irmão e irmã.
alguém que está desejoso de receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida, e ajude essa pessoa. Seja o braço estendido de Deus, para que essa vida possa alcançar do Senhor o perdão dos seus pecados. Tem alguém? Glória a Deus. Deus continue trabalhando a sua vida. Deus continue movimentando o seu coração. E Ele quer fazer diferença para você. Ele quer fazer algo novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Glória a Deus. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer uma mudança no seu coração. Glória a Deus. Deus quer transformar e quer fazer da velha criatura uma nova criatura. Glória a Deus. Está chegando aí uma vida. Aleluia. Deus muda, Deus transforma. Aleluia. Glória a Deus. Você também tem a oportunidade, meu amigo. Você pode se colocar aos pés do Senhor, se derramar na presença dEle, e Ele perdoa seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Aleluia. Tem mais alguém? Aproveite a oportunidade. O Espírito Santo está trabalhando e quer fazer no seu coração morada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estaremos orando por essa vida. Aleluia. Glória a Deus.